Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema fundamental: os sistemas de cultivo. Vamos fazer uma viagem, sabe? Saindo daqueles campos enormes de monocultura até chegar nas teias super complexas da permacultura. O objetivo? Entender de verdade como cada escolha feita no campo impacta o nosso planeta. Para a gente não se perder, aqui está o nosso roteiro. Vamos começar com o grande desafio da agricultura hoje. Depois, a gente passa pelos principais sistemas um por um, compara todos eles e, no final, tenta olhar para o futuro. Um futuro mais sustentável, claro. Então, vamos lá. O ponto central da agricultura moderna é basicamente uma grande tensão. De um lado, a gente tem a necessidade de produzir comida em uma escala gigantesca. Do outro, a gente precisa desesperadamente proteger nossos recursos naturais. E essa é a pergunta de $1 milhão, né? Como alimentar o mundo de forma sustentável? Essa questão é o que move a agronomia hoje em dia. E a escolha do sistema de cultivo, bom, ela é uma parte gigante da resposta. Ok, vamos começar pelo começo, pelo sistema que domina a paisagem agrícola no mundo todo, a monocultura. A lógica aqui é bem industrial, sabe? É sobre especialização e escala. A ideia é focar em um único cultivo, tipo soja ou milho, para otimizar tudo, o uso de máquinas, de insumos, tudo isso buscando a produtividade máxima em áreas imensas. E por que ela domina tanto? Simples, eficiência. Pensa só, colheitadeiras que são projetadas para um tipo só de planta, a facilidade de aplicar o mesmo produto em milhares de hectares. Isso, claro, reduz custos e padroniza a produção, o que é perfeito para o mercado global. Mas essa eficiência toda tem um preço, e ele é bem alto. Quando a gente elimina a diversidade, o que se cria é uma espécie de deserto verde, e as consequências vêm em cascata: perda de polinizadores, empobrecimento do solo e, o mais sério talvez, uma vulnerabilidade enorme a pragas que acaba exigindo o uso massivo de agrotóxicos. Bom, diante desses problemas todos, claro que surgiram alternativas. Vamos dar uma olhada agora em duas das mais conhecidas, a policultura e a agricultura orgânica. Elas tentam resgatar justamente a diversidade e a saúde do ecossistema. A policultura é exatamente o contrário da especialização. Aqui, a ideia é plantar diferentes espécies juntas. O exemplo mais clássico que a gente tem é o consórcio de milho com feijão. Com isso, se cria um sistema muito mais resiliente, onde as plantas, de certa forma, colaboram umas com as outras. A troca aqui fica bem clara. A gente ganha muito em benefícios ecológicos. Por exemplo, o feijão, que é uma leguminosa, ele fixa nitrogênio no solo. Basicamente, ele aduba o milho de graça. Por outro lado, o manejo fica bem mais complexo. E a produtividade de cada cultura, se a gente olhar individualmente, costuma ser menor. Agora, a agricultura orgânica, a característica que define esse sistema é o que ele não usa. Ou seja, nada de produtos químicos industriais sintéticos. Os benefícios são óbvios: menos contaminação da água e solos muito mais vivos. O desafio, no entanto, não é pequeno. Sem herbicida sintético, por exemplo, o controle do mato exige muito mais trabalho manual. E sem pesticida convencional, o controle de pragas depende de um manejo ecológico muito, mas muito mais sofisticado. E para fechar essa parte, vamos explorar um sistema que tem uma abordagem nossa, completamente diferente: a permacultura. Aqui, a conversa sobe de nível. Permacultura não é só um jeito de plantar. É, na verdade, uma filosofia de design. Ela busca observar, entender e imitar os padrões da natureza para criar sistemas que sejam produtivos, resilientes e praticamente autossuficientes. A permacultura se baseia em princípios muito fortes. Tudo é pensado para não gerar desperdício, para aproveitar ao máximo os recursos que já estão ali, como o sol e a água. A ideia é promover a diversidade e, o mais importante de tudo, garantir a sustentabilidade a longo prazo. Cada elemento ali tem múltiplas funções. O resultado? Um sistema que é extremamente resiliente, muito mais capaz de enfrentar uma seca, por exemplo. O grande desafio, porém, é a complexidade. Para implementar um bom design de permacultura, é preciso ter um conhecimento muito profundo de ecologia, de solos, de clima, de como as espécies interagem. Bom, a gente viu cada sistema de forma separada. Que tal agora colocar todos eles lado a lado para comparar? Olha só que interessante quando a gente compara. O padrão fica muito nítido. Existe uma relação inversa aqui. É quase uma balança. A altíssima produtividade da monocultura vem junto com o impacto ambiental e uso de químicos também altíssimos.
Aí, lá na outra ponta, a gente tem a permacultura, com seu impacto baixíssimo, mas uma produtividade que é mais variável, mais difícil de medir do jeito tradicional. E aí, onde que toda essa informação nos leva? Qual é o futuro da agricultura, afinal? O ponto crucial é esse. Como que a gente vai alimentar uma população que não para de crescer, sem esgotar os recursos do planeta? Esse é, sem dúvida, o grande dilema da agronomia no século XXI. E é muito importante a gente entender isso. Não existe bala de prata. Não tem uma solução única. A monocultura pode até ser necessária para produzir commodities em grande escala, enquanto a permacultura é simplesmente ideal para pequenas propriedades, para segurança alimentar local. Cada sistema tem o seu lugar. É por isso que tudo aponta para a integração. O futuro é aprender a combinar o que cada sistema tem de melhor. Um exemplo fantástico disso que a gente tem aqui no Brasil são os sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta, o tal do ILPF. Ele une grãos, gado e madeira na mesma área, criando um ciclo super virtuoso. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Qual é a combinação ideal para cada realidade? Para quem está estudando agronomia ou áreas parecidas, o grande desafio não vai ser defender um único modelo, mas sim ter a criatividade e o conhecimento para conseguir desenhar os sistemas integrados do futuro.